Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Bom dia, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus seja sobre você, sua vida e sua família. Por aqui o pastor Clodoaldo em mais uma das nossas devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo. Temos a alegria de todos os dias pela manhã, às 6 horas da manhã, estar com você aí nas redes sociais, YouTube, também Facebook e Instagram, para compartilharmos assim a palavra do Senhor. Queremos hoje, irmãos, compartilhar um tema para a nossa devocional, que é o seguinte: escolhidos e consagrados. O texto que vamos ler está no livro de Levíticos, capítulo 8, verso 35. A palavra do Senhor nos diz assim: vocês vão permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro por 7 dias e obedecer às exigências do Senhor, para que não morram, pois isso me foi ordenado. O Senhor Deus, irmãos, escolheu Arão e seus filhos para serem os seus sacerdotes, homens que iriam intermediar entre o povo e o Senhor, fazendo sacrifícios diante de Deus para pedir perdão dos pecados do povo e também para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mas Deus ordenou a Moisés que cumprisse um ritual de consagração desses sacerdotes diante de todo o povo e na presença do Senhor, antes dos sacerdotes irem clamar pelo perdão de todo o povo. Esse ritual de consagração consistiria em muitas situações, tais como dar um banho em todos os sacerdotes, colocar as vestes sacerdotais rigorosamente feitas de acordo com as ordenanças do Senhor, separar o óleo também da consagração, feito exclusivamente para a unção dos sacerdotes, e também a escolha de animais para os sacrifícios que haveriam de ser feitos para a propiciação dos sacerdotes. Cada animal que iria ser sacrificado tinha uma ordenança diferente. Os sacerdotes colocavam a mão sobre o animal e depois Moisés o sacrificava. Esse colocar a mão era como o resultado de uma transferência do pecado para o animal, o pecado do povo para o animal. Você lembra que nós já falamos aqui que o pecado exige a morte, o salário do pecado é a morte. Então, para que o povo não morresse, quem deveria morrer seria animais, né? Então, a ira do Senhor, ela era deslocada para os animais. Moisés, então, sacrificava os animais, pegava o sangue e passava o sangue nas orelhas, nas mãos e no pé de cada um dos sacerdotes, sendo que já haviam sido ungidos pelo óleo da unção também. Não só os sacerdotes, como todos os objetos do tabernáculo também precisariam dessa unção para serem consagrados, separados ao Senhor. Então veja, tinha uma escolha, mas não bastaria a escolha, tinha que ter também a consagração. Para cada sacrifício havia uma ordenança sobre o que fazer com a carne, a gordura e o sangue. Alguns animais eram todos queimados. Outros, algumas partes eram queimadas e outras partes Moisés foi quem as comia. E alguns outros animais ainda foram deixados juntamente com os pães simples e pães finos sem fermento para que Arão e seus filhos comessem durante 7 dias, que passariam na frente da tenda do encontro dia e noite, alimentando-se do que o povo ofertou e consagrando-se ao Senhor. E assim eles fizeram tudo o que Deus os ordenou. Isso era como se fosse, irmãos, uma vigilância para que os sacerdotes estivessem consagrados, porque senão, se eles entrassem na presença de Deus e com pecados em suas vidas, o que acontecia? Eles eram fulminados e eram mortos, e Deus então não trazia assim o perdão ao povo. Por isso eles eram vigiados e ali consagrados diante da tenda do encontro, dia e noite, durante 7 dias. Interessante notar, irmãos, que os sacerdotes, veja, eles já haviam sido escolhidos por Deus, mas não bastava o ser escolhido, havia necessidade de obedecer ao que Deus havia dito a respeito deles. Precisavam ser consagrados ao Senhor, separados para Deus, precisavam ser ungidos, tocados pelo sangue do animal
que estava sendo morto e estarem sempre à disposição de Deus o tempo todo. Isso tudo, irmãos, ministra muito ao nosso coração sobre a necessidade de uma consagração nossa diante da presença do Senhor. Ministra também sobre a necessidade que temos de ter alguém que nos cubra espiritualmente, o que a gente fala de uma cobertura espiritual, né? Alguém que nós podemos oferecer algo de nossas vidas a essas pessoas. Alguém que esteja, num bom sentido, né, acima de nós, no conhecimento e na experiência, e que essa pessoa vai nos discipular, e assim poderemos aprender a obedecer como bons discípulos que o Senhor Jesus nos ensinou a ser. Não é apenas o chamado de Deus que vai nos constituir o que Ele quer que sejamos, mas tem um processo, tem mandamentos, tem princípios, tem ordenanças, tem direcionamentos, tem desafios, e nós devemos cumprir tudo conforme o Senhor ordenar. Se nós temos um chamado, se temos um ministério, nós devemos andar conforme a vontade de Deus e não ficar pensando que se Deus nos escolheu, poderemos fazer ou andar da maneira que quisermos. Teremos direitos, sim, mas teremos muito mais obrigações e deveres a serem cumpridos. O chamado de Deus não nos faz um outro Deus ou um deusinho pequeno, mas o chamado de Deus nos faz cumpridores de uma missão que o nosso Deus nos deu. Então, nós devemos ser escolhidos, mas devemos andar na presença do Senhor. Deus nos escolheu, mas não é porque Ele nos escolheu que a gente pode fazer qualquer coisa. Devemos estar separados e consagrados ao Senhor. Amém? Que essa palavra possa tocar o seu coração e você estar sempre pronto a estar na presença do Senhor, buscando a Deus, consagrando ao Senhor, porque nós temos que estar sempre diante da presença de Deus. Amém? Vou orar por você, continue com a gente, porque logo depois nós faremos aquela oração da nossa corrente de fé e de oração que temos feito todos os dias aí. Oremos então. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da presença do Senhor, com muito temor, mais uma vez estamos aqui para buscar a sua face, ó Deus, ouvir a sua voz e engrandecer seu nome. Jesus querido, nós aprendemos aqui que os sacerdotes, além de serem escolhidos, Pai, eles precisavam obedecer, eles precisavam ser ungidos com óleo, precisavam estar limpos, meu Pai, precisavam que o sangue do animal morto passasse em suas orelhas, em seus pés, em suas mãos, ó Deus, como uma atitude, um ritual de uma consagração. Claro que hoje a gente não precisa mais disso tudo, né, Pai? Mas porque Jesus morreu por nós e o sangue de Jesus veio sobre a nossa vida, somos ungidos, somos chamados e já escolhidos por Ti. Mas, ó Pai, o que aprendemos aqui é que precisamos nos consagrar, fugirmos do pecado, buscarmos mais a Sua presença, estar sempre diante do Senhor, como Arão e seus filhos eram aqui. Precisamos de uma cobertura espiritual, assim como aqueles sacerdotes precisavam de Moisés, que estava ali para fazer tudo que Deus ordenou para eles. Nos ajude a buscarmos, ó Deus, alguém que nos cubra em oração, que nos cubra em ensino. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Queremos também orar, Pai, e pedir ao Senhor, ó Deus, por todas as nossas causas, às vezes algumas causas que aos nossos olhos são impossíveis, situações na nossa alma, situações no nosso trabalho, situações, meu Pai, às vezes na nossa família, que, ó Deus, já veio até o decreto para nós que aquilo não tem mais jeito, que não vai ter solução, que não vai ter condições daquilo melhorar, mas nós repreendemos esses decretos e, ó Deus, decretamos sim que no nome do Senhor Jesus o impossível vai acontecer na nossa vida. Pai, perdoa-nos, porque às vezes a nossa fé é tão pequena diante dos problemas, diante das lutas, mas Pai, temos uma fé pequena, mas num Deus que é muito grande e o Senhor pode nos ajudar. Ajuda-nos na nossa pequena fé, Pai, para que a gente consiga, ó Deus, alcançar as suas bênçãos e a sua graça. Abençoe o meu irmão com cura, com restauração, com restituição. Leva, Deus, a tua paz a esta casa, a essa família. Abre as portas de emprego, dá solução para essa dor, ó Deus, que essa pessoa está sentindo no seu interior, na sua alma, querendo que as coisas sejam diferentes e ela não tem conseguido. Na autoridade do nome de Jesus eu oro, pedindo ao Senhor suas ricas bênçãos sobre as nossas causas, em o nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, meus irmãos. Eu sou o pastor Clodoaldo. Todos os dias, 6 horas, estamos juntinhos aí. Peço a você que compartilhe a palavra do Senhor com todos aqueles que são seus amigos e familiares, tá bom? Aí pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, dá sua curtida lá, se inscreva no nosso canal e com certeza Deus vai nos honrar muito, tá bom? Um grande abraço para você, Deus te abençoe, tenha um lindo e abençoado dia e eu desejo a você a paz do Senhor Jesus.